Há monstros neste mundo que não usam garras nem presas, mas sorrisos e palavras suaves. O meu veio na forma da pessoa que deveria me proteger acima de tudo. Meu nome é Helena Martins dos Santos e tenho 86 anos de idade. Com a permissão de vocês, vou compartilhar hoje a história mais dolorosa que já ouvirão, para que talvez alguém encontre nela a força para seguir em frente quando tudo parecer perdido. Antes de começar, queria agradecer por estarem aqui comigo neste momento. Se este vídeo tocar seu coração, peço que deixem um comentário dizendo de onde estão assistindo. Isso me dá forças para continuar compartilhando minha história. E se puderem, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal Memórias da Vovó, para apoiar este trabalho que tem ajudado tantas pessoas como eu a encontrarem sua voz. Nasci em 1939, no interior de Pernambuco, numa cidadezinha chamada São Vicente do Seridó, que nem existe mais nos mapas atuais. Éramos tão pobres que nossa casa não tinha nem piso, apenas o chão batido que eu varria todas as manhãs. O teto de palha deixava entrar goteiras no período das chuvas, e às vezes acordávamos encharcados. Meu pai trabalhava no corte da cana, quando havia trabalho. Minha mãe lavava roupa para as famílias ricas da região. Éramos 5 irmãos, eu a mais velha, depois vinha Josué, Antônio, Francisco e o caçula, Sebastião, que nasceu fraquinho, com um problema no coração. Foi no inverno de 1947, eu tinha apenas 8 anos, quando tudo começou a desmoronar. As chuvas daquele ano foram tão fortes que destruíram parte da plantação onde meu pai trabalhava. Muitos homens ficaram sem emprego, inclusive ele. Na mesma época, meu irmão Sebastião, que tinha apenas 3 anos, começou a ficar cada vez mais doente. A pele dele foi ficando arroxeada, os lábios azulados. Ele mal conseguia andar sem perder o fôlego. "Menina, vai buscar água no poço", dizia minha mãe todas as manhãs, enquanto preparava um chá de ervas para Sebastião. Eu saía com meu balde de lata, caminhando quase 2 quilômetros até o poço da comunidade. No caminho, passava pela casa do senhor Jerônimo, o dono da venda. Era um homem gordo, de barba grisalha e olhos pequenos, sempre fumando um cigarro de palha. Tinha fama de emprestar dinheiro a juros e vender cachaça contrabandeada, além de outros produtos que as pessoas comentavam em voz baixa. Menina bonita, que pena que teu irmãozinho tá doente, né?" Ele disse certa manhã, encostado no batente da porta da venda. "Ouvi dizer que precisa de uma operação cara, lá na capital." Não respondi, apenas apertei o passo. Algo no jeito que ele me olhava sempre me dava arrepios. Com o passar das semanas, a situação de Sebastião piorou. Um médico que visitou nossa cidadezinha uma vez por mês disse que ele tinha um sopro no coração e precisava de uma cirurgia urgente em Recife. Sem a operação, não passaria dos próximos meses. Vi meus pais chorando na cozinha à noite quando achavam que estávamos dormindo. 8 contos de réis, meu pai dizia. "Onde vamos arranjar esse dinheiro, mulher? É mais do que ganho em 2 anos. Os dias seguintes foram de um desespero silencioso. Meu pai saía de madrugada e voltava tarde da noite, procurando trabalho em fazendas cada vez mais distantes. Minha mãe começou a vender os poucos objetos de valor que tínhamos, um cordão de ouro que era da minha avó, os 2 únicos lençóis bordados do enxoval, até mesmo nossa única panela de ferro. Foi numa quinta-feira, nunca esqueci, que notei algo diferente no comportamento da minha mãe. Ela me chamou para pentear meus cabelos, coisa que raramente fazia desde que Sebastião ficara doente. "Você é uma menina tão bonita, Helena", ela disse com a voz embargada. "Vai precisar ser forte." No domingo seguinte, ela me vestiu com o único vestido bom que eu tinha, aquele guardado para a missa, e me mandou passar óleo de coco nos cabelos. "Vamos visitar uma pessoa importante", ela disse, sem olhar nos meus olhos. "Você precisa ser educada e fazer tudo o que eu mandar, entendeu?" Caminhamos por quase 1 hora até chegarmos a uma casa na parte alta da cidade. Uma construção de alvenaria com janelas de vidro, coisa rara naquela época. Quando a porta se abriu, reconheci imediatamente o senhor Jerônimo. Ele sorriu, mostrando dentes amarelados pelo fumo. "Ah, dona Josefa, trouxe a menina mesmo. Entrem, entrem." Sentamos numa sala onde havia móveis de madeira escura e pesada, coisas que eu só tinha visto nas casas dos fazendeiros.
Na parede, um retrato do presidente Getúlio Vargas observava a cena com olhos severos. Você já explicou para ela? Perguntou o Sr. Jerônimo, servindo uma bebida para minha mãe num copo pequeno. Ainda não, respondeu minha mãe, virando o líquido de uma vez. Suas mãos tremiam. Helena, o Sebastião precisa ir para Recife fazer a operação, senão ele morre. O Sr. Jerônimo vai nos emprestar o dinheiro. Senti um alívio momentâneo. Era isso? Estávamos ali para pegar um empréstimo? Mas por que me vestir assim? Por que o nervosismo? Mas em troca, continuou minha mãe, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, você vai ficar aqui e trabalhar para o Sr. Jerônimo até pagarmos a dívida. O mundo pareceu congelar ao meu redor. Trabalhar? Ali? Fazendo o quê? Ela vai me ajudar na venda e na casa, disse Sr. Jerônimo, passando a mão na minha cabeça de um jeito que me fez encolher. É uma menina forte, vai dar conta. E é bonitinha, vai atrair freguesia. Ele riu, um som que me lembrou o grunhido dos porcos que meu pai às vezes criava. Por quanto tempo? Consegui perguntar, a voz quase sumindo. Ah, isso depende, minha flor, respondeu ele. Os juros correm, sabe? Mas se você for uma boa menina e trabalhar direito, uns 2, 3 anos talvez. Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas ela não sustentou meu olhar. É pelo Sebastião, filha, ela sussurrou. Se ele morrer, nunca vou me perdoar. No dia seguinte, minha mãe trouxe uma trouxa com minhas poucas roupas. Não me deixaram nem me despedir dos meus irmãos. Melhor assim, ela disse. Senão eles vão ficar perguntando, e o que vou dizer, quando a vi saindo pelo portão da casa do Sr. Jerônimo, segurando um envelope pardo que certamente continha o dinheiro para a cirurgia de Sebastião. Senti como se uma parte de mim morresse naquele momento. Ela não olhou para trás nem uma vez. Os primeiros dias foram de um trabalho exaustivo, mas ainda suportável. Acordava às 5 da manhã para acender o fogão, preparar o café do Sr. Jerônimo, limpar a casa e depois ajudar na venda, carregando mercadorias, organizando prateleiras, atendendo clientes sob sua vigilância constante. À noite, caí exausta num colchão de palha no quartinho dos fundos que tinha se tornado meu cativeiro. Foi na segunda semana que o verdadeiro terror começou. Numa noite, depois de fechar a venda, o Sr. Jerônimo apareceu no meu quartinho trazendo um vestido. Veste isso, ordenou. Vamos receber visitas especiais hoje e você vai nos servir. Era um vestido vermelho, de um tecido fino que mal cobria meus joelhos. Parecia coisa de gente adulta, de mulher da vida, como chamavam as moças que trabalhavam na zona perto da estação de trem. Recusei-me a vestir. A primeira bofetada me pegou de surpresa, com tanta força que caí sobre o colchão. Você não entendeu a situação, garota, rosnou o Sr. Jerônimo. Aqui você faz o que eu mando. Sua mãe te vendeu para mim, entendeu? Vendeu. Você me pertence agora. Com o coração disparado e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, vesti o vestido vermelho. Naquela noite, fui obrigada a servir cachaça para 4 homens que jogavam cartas na sala dos fundos da venda. Eram fazendeiros e comerciantes locais, homens respeitados na comunidade que se transformavam em criaturas repugnantes após alguns copos. Que coisinha mais linda você arranjou, Jerônimo, disse um deles, puxando-me pelo braço. Quantos anos ela tem? Idade suficiente, respondeu o Sr. Jerônimo, rindo. Mas essa é especial, só para olhar por enquanto, por enquanto. Aquelas 2 palavras me perseguiram durante as noites seguintes, enquanto eu abraçava meu próprio corpo no colchão de palha, tremendo de medo e rezando para que minha mãe voltasse para me buscar, para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas minha mãe não voltou. E o por enquanto durou apenas mais algumas semanas. Aprendi da pior maneira possível o verdadeiro motivo pelo qual o Sr. Jerônimo havia comprado uma menina de 8 anos. As visitas noturnas ao meu quartinho, as mãos ásperas, o hálito de cachaça e fumo, a dor que nenhuma criança deveria conhecer. E depois, quando completei 9 anos, a apresentação para clientes especiais. Homens que pagavam bem para ter alguns momentos com a novidade que o Sr. Jerônimo oferecia discretamente.
Cada vez que aquela porta se fechava, eu me transportava para outro lugar. Imaginava que estava no rio que cortava nossa fazenda, nadando com meus irmãos. Ou correndo pelos canaviais, sentindo o vento no rosto. Qualquer lugar, menos ali. Qualquer pessoa, menos eu. Com o tempo, descobri que não era a única. Havia outras meninas, trazidas de vilarejos distantes, cada uma com sua história de pobreza e desespero. Algumas duravam pouco, adoeciam, tentavam fugir e eram severamente castigadas ou simplesmente desapareciam. O Sr. Jerônimo tinha contatos por toda a região, inclusive com a polícia local. Quem iria se importar com o desaparecimento de meninas pobres, filhas de cortadores de cana, numa época em que crianças morriam de fome e doenças todos os dias? Nos momentos de maior desespero, pensava em fugir, em acabar com tudo. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Uma pequena chama de esperança, ou talvez de raiva, mantinha-me viva. Um dia, prometi a mim mesma, um dia vou sair daqui e vou fazer ele pagar por tudo isso. E foi essa promessa, sussurrada nas noites mais escuras, que me deu forças para suportar os 3 primeiros anos daquele inferno terreno em que minha própria mãe havia me lançado. O tempo passou diferente naquele cativeiro. Os dias se arrastavam como lesmas no sal, mas os anos voaram como folhas secas no vento minuano. Em 1950, eu completei 11 anos, marcando meu 3º aniversário sob o domínio do Sr. Jerônimo. Naquela época, eu já não chorava mais à noite. As lágrimas tinham secado como um rio no sertão em plena estiagem. A venda do Sr. Jerônimo prosperava. Ele expandiu os negócios, transformando os fundos da propriedade num pequeno entreposto para mercadorias contrabandeadas que chegavam do Paraguai. Relógios, perfumes, tecidos finos e, o que descobri mais tarde, armas para os coronéis da região. Jerônimo não era apenas um comerciante perverso de um vilarejo qualquer. Ele tinha se tornado um nome respeitado nos círculos do contrabando no Nordeste. Você ainda me serve bem, Helena. Ele comentava enquanto contava o dinheiro no final do dia, trancado no escritório onde nem mesmo sua esposa, Dona Margarida, tinha permissão para entrar. Cresceu bonita, mesmo magricela. Os homens gostam. Dona Margarida era outra peça naquele tabuleiro do inferno. Uma mulher de 40 e poucos anos, pele amarelada pelo excesso de quinino que tomava por causa da malária recorrente, cabelos pretos sempre presos num coque apertado. Ela sabia de tudo, claro. De mim, das outras meninas que passaram por ali, dos serviços especiais, mas fazia vista grossa, preocupada apenas em manter seu status como esposa do comerciante mais influente da região. Limpa direito aquele canto, sua inútil. Ela gritava quando encontrava uma poeira qualquer. Nos primeiros meses, apanhei muito dela. Depois aprendi a ser invisível, a prever seus humores, a escapar de seus acessos de raiva. Foi ela, ironicamente, quem me ensinou a ler e escrever direito. Não por bondade, mas por necessidade. Precisava de alguém para ajudar com os registros da venda quando o teu movimento cresceu. Se vai ficar por aqui, que pelo menos sirva para alguma coisa útil, disse, jogando uma cartilha velha em cima da mesa da cozinha. Amanhã começo a te ensinar, e ai de você se não aprender rápido. Aprendi. E como aprendi? Agarrei-me aos livros como uma náufraga a um pedaço de madeira em alto mar. A leitura se tornou minha única fuga possível daquela realidade. Quando Dona Margarida percebeu que eu tinha facilidade com os números, passou a me encarregar também das contas da venda. Em 1954, completei 15 anos. Era oficialmente uma mulher na cultura daquele tempo, embora minha infância tivesse sido ceifada muito antes. Meu corpo havia mudado, e com isso, a natureza do meu cativeiro também. Jerônimo me transferiu de vez para a outra função do negócio, deixando o trabalho da venda para meninas mais novas que continuavam chegando. Essa aqui é exclusiva agora. Ele dizia aos clientes mais abastados que frequentavam a casa grande que ele havia construído nos arredores da cidade. Só para os amigos especiais. Durante todo esse tempo, nenhuma notícia da minha família. Era como se tivessem me apagado de suas vidas.
No início, eu perguntava a todo viajante que passava pela venda se conhecia os Martins de São Vicente do Seridó, se sabia do menino Sebastião que precisou de uma cirurgia no coração. As respostas eram sempre negativas, ou pior, desinteressadas. Com o tempo, parei de perguntar. A dor da rejeição se tornou mais difícil de suportar que as outras violências. Até que numa tarde abafada de fevereiro de 1955, um homem apareceu na venda. Era magro, alto, com cicatrizes de varíola no rosto. Comprou fumo e cachaça e ficou conversando com outros fregueses sobre política, sobre Juscelino que estava se candidatando, sobre as promessas de desenvolvimento. Quando estávamos sozinhos por um momento, ele me olhou de um jeito diferente. "Você é a Helena, não é?" perguntou em voz baixa. Meu coração quase parou. Ninguém ali me chamava pelo nome completo, apenas Lena ou apelidos piores que prefiro não recordar. "Sou José, primo de segundo grau da sua mãe", ele continuou, olhando para os lados para certificar-se que ninguém nos ouvia. "Passei por São Vicente mês passado. Seu irmão Sebastião morreu. Não foi a cirurgia. O doutor disse que era melhor nem tentar, que o caso era grave demais." O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Sebastião morto. Todo aquele sofrimento para nada. Toda aquela humilhação, todo aquele inferno para salvar alguém que não pôde ser salvo. Minha mãe. Consegui murmurar. Morreu também. De desgosto, dizem. Seu pai está criando os outros meninos sozinho. Está velho antes do tempo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi o coração. Esse já estava em pedaços havia muito tempo. Foi algo mais profundo. Talvez a última amarração com a menina que eu tinha sido um dia. No lugar daquela ruptura, nasceu uma determinação fria, calculista, uma vontade férrea de sobrevivência que não tinha nada a ver com esperança, mas com vingança. "Obrigada por me contar", disse ao homem, enxugando rapidamente uma lágrima teimosa. "Preciso voltar ao trabalho antes que notem." Voltei à rotina como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu fervilhava com planos. Passei a prestar mais atenção a tudo. Os horários de Jerônimo, as pessoas que frequentavam a casa, os esquemas de contrabando, onde guardava o dinheiro. Quem eram seus inimigos e aliados? A menina assustada tinha morrido. Em seu lugar, uma jovem mulher calculista começava a tomar forma. O acesso às contas da venda me deu um poder que Jerônimo jamais imaginaria. Aos poucos comecei a manipular pequenas quantias, criando uma falsa impressão de prejuízos em certas mercadorias para desviar dinheiro. Guardava cada centavo dentro de um tijolo oco que descobri na parede do meu quarto, atrás da cama. Não era muito, mas era algo meu. Algo que representava liberdade. Em 1956, o Brasil fervilhava com as mudanças de Juscelino. 50 anos em 5 era o que todos comentavam. Nas grandes cidades, os arranha-céus começavam a despontar. Fábricas de automóveis se instalavam, a bossa nova nascia. Mas ali, naquele rincão esquecido de Pernambuco, o tempo parecia suspenso, cristalizado em práticas e relações que remontavam ao Brasil colonial. Foi nesse ano que conheci Zeca, um caminhoneiro que transportava mercadorias para Jerônimo. Era mais velho, talvez uns 35 anos, com um rosto marcado pelo sol das estradas. Diferente dos outros homens que frequentavam a casa, ele me tratava com um estranho respeito. Nunca exigiu serviços, apenas conversava comigo quando Jerônimo não estava por perto. "Você não pertence a esse lugar", ele me disse certa vez, enquanto descarregava caixas de uísque contrabandeado. "Tem inteligência nos olhos. Deveria estar estudando, não aqui." Algo nele me inspirava confiança, talvez porque também percebia que Zeca guardava seus próprios segredos. Com o tempo, descobri que ele tinha conexões com um grupo que se opunha aos coronéis da região, gente que começava a falar em reforma agrária, em direitos dos trabalhadores. "Se um dia precisar de ajuda para sair daqui", ele sussurrou durante uma de suas entregas, "me procure. Viajo para Recife toda primeira segunda do mês. Estarei na estrada principal ao amanhecer." Aquela oferta era como água no deserto, mas eu sabia que fugir não seria simples. Jerônimo tinha olheiros por toda parte.
A última menina que tentou escapar foi encontrada morta nas margens do rio, com marcas de espancamento. Um acidente, segundo a versão oficial. Em 1959, uma oportunidade inesperada surgiu. Jerônimo estava expandindo seus negócios para a capital. Precisava de alguém de confiança para administrar a venda enquanto viajava com frequência. Dona Margarida, com sua saúde cada vez mais frágil, não dava conta. Eu, aos 20 anos, com domínio total das contas e conhecimento de todos os esquemas do negócio, era a escolha óbvia. Você vai assumir a loja quando eu estiver fora, ele me disse, acendendo um dos charutos caros que agora fumava. Mas se tentar alguma gracinha, bem, você já sabe o que acontece com quem me trai. Assenti obedientemente, escondendo o lampejo de esperança que aquelas palavras acenderam em mim. Era a primeira vez em 12 anos que teria alguma liberdade de movimento, algum controle real sobre minha situação. Durante os meses seguintes, tornei-me indispensável para Jerônimo. Reorganizei o sistema de contabilidade, aumentei a eficiência da venda, sugeri expansões lucrativas para o negócio. Ele começou a confiar em mim de uma maneira que jamais imaginei possível. O predador não percebia que sua presa havia se transformado. Você tem cabeça boa para negócios, Lena, ele comentou após um mês particularmente lucrativo. Quem diria, hein? Aquela molequinha chorona se transformou numa mulher esperta. Cada elogio dele era como uma faca sendo afiada para o momento certo. Cada gesto de confiança, um elo a mais na corrente com que eu o prenderia eventualmente. A paciência se tornou minha maior arma. Enquanto isso, através de Zeca, eu começava a estabelecer contatos próprios. Pessoas que odiavam Jerônimo tanto quanto eu, por diferentes razões. Um policial honesto transferido para nossa região que investigava discretamente os esquemas de contrabando. Uma mãe cuja filha havia desaparecido nas mesmas circunstâncias que eu. Um comerciante arruinado pelas práticas desleais de Jerônimo. Em 1960, quando completei 21 anos, já tinha um plano minuciosamente elaborado. Não seria uma fuga desesperada de uma menina assustada, mas a execução calculada por uma mulher determinada a recuperar sua liberdade e a destruir aquele que a havia roubado. O Brasil mudava rapidamente lá fora. Brasília estava sendo inaugurada, o rock chegava com força, a televisão começava a se popularizar nos grandes centros, mas meu mundo continuava limitado àquelas paredes que me aprisionavam havia tanto tempo. Paciência. Eu repetia para mim mesma todas as noites, olhando para as estrelas pela pequena janela do meu quarto. A hora vai chegar. E, finalmente, no outono de 1961, a oportunidade perfeita se apresentou. Jerônimo planejava a maior operação de contrabando de sua carreira. Armas para um grupo de coronéis que se preparavam para possíveis conflitos com as ligas camponesas que se formavam na região. Era um negócio extremamente arriscado, que envolvia autoridades corruptas de alto escalão e uma quantidade de dinheiro que ele jamais havia movimentado antes. Vou para o Recife por 2 semanas, ele me informou. Você cuida de tudo aqui. Quando voltar, se tudo correr bem, talvez tenha uma surpresa para você. O tom quase afetuoso com que disse aquilo me deu náuseas. Em sua mente distorcida, talvez acreditasse que estava me fazendo um favor todos esses anos. Que eu deveria ser grata por não ter me descartado como fez com tantas outras. Pode confiar em mim, respondi, com o sorriso mais convincente que consegui forjar. Mal ele sabia que era eu quem tinha uma surpresa para ele. Uma surpresa que vinha sendo preparada meticulosamente há anos, aguardando apenas o momento certo para ser revelada. Com Jerônimo fora da cidade, a engrenagem do meu plano começou a girar. O ano era 1961. E o Brasil vivia a agitação política da renúncia de Jânio Quadros, enquanto eu orquestrava minha própria revolução silenciosa naquele canto de Pernambuco. Na manhã seguinte à partida de Jerônimo, abri a venda como de costume. Sorri para os fregueses, anotei os fiados no caderno de capa preta, atendi aos pedidos dos coronéis locais com a mesma subserviência de sempre. Mas nos intervalos, quando a loja ficava vazia, eu executava cada passo do plano que havia tramado durante anos. Primeiro, reuni todos os documentos que comprovavam os negócios ilícitos de Jerônimo.
faturas falsificadas, registros de pagamentos a autoridades, listas de mercadorias contrabandeadas, nomes de parceiros em esquemas criminosos. Havia copiado meticulosamente cada papel importante nos últimos anos, escondendo as cópias naquele mesmo tijolo oco atrás da minha cama. No terceiro dia, quando Zeca chegou com seu caminhão para uma entrega regular, coloquei em suas mãos um envelope selado. Entregue isso ao delegado Assis em Recife, sussurrei, enquanto fingíamos conferir uma lista de mercadorias. Apenas a ele em mãos. Ele saberá o que fazer. O delegado Assis era o policial honesto que havia sido transferido para nossa região anos antes, após denunciar corrupção em Recife. Transferência que, na verdade, havia sido uma punição disfarçada. Ele investigava Jerônimo discretamente havia meses, mas nunca conseguira provas suficientes. E você? Perguntou Zeca, preocupação genuína em seus olhos. Quando vai sair daqui? Tenho mais algumas coisas para resolver, respondi. Mas estarei pronta na data combinada. O quarto dia foi dedicado a Dona Margarida. A esposa de Jerônimo, sempre amargurada e cruel comigo, havia se tornado dependente dos remédios para dormir que tomava todas as noites. Visitei-a em seu quarto, como fazia regularmente para levar seu chá. Como está se sentindo hoje, Dona Margarida? Perguntei com falsa solicitude. Como sempre, péssima, respondeu, sem levantar os olhos do bordado que fingia fazer. Meu reumatismo está me matando. Trouxe um chá especial, disse, colocando a xícara na mesinha ao lado de sua cama. Um viajante me ensinou. Disse que faz milagres para as dores. Ela bebeu sem desconfiar. O chá continha uma dose extra dos mesmos comprimidos que ela tomava para dormir. Não o suficiente para matá-la. Eu não me rebaixaria ao nível de Jerônimo, mas o bastante para mantê-la em sono profundo pelos próximos 2 dias, impedindo-a de interferir em meus planos. Quando a noite caiu, comecei a segunda fase. Com as chaves que havia cuidadosamente duplicado ao longo dos anos, abri o escritório de Jerônimo, um cômodo proibido até mesmo para Dona Margarida. Ali estavam guardados os verdadeiros tesouros, dinheiro em espécie, documentos de propriedade, registros das transações especiais com meninas trazidas de outras cidades. Não toquei no dinheiro. Não queria ser acusada de ladra. Meu objetivo era maior que uma simples fuga com alguns contos de réis. Queria justiça. Queria que Jerônimo pagasse não apenas por meus anos de sofrimento, mas por todas as outras vidas que havia destruído. Fotografei cada documento comprometedor com a câmera Rolleiflex, que havia conseguido através de Zeca. Tirei cópias das listas de autoridades que recebiam propina, incluindo o nome do delegado local, de juízes, até mesmo de um deputado estadual. No quinto dia, coloquei em ação a parte mais ousada do plano. Usando o conhecimento acumulado sobre os negócios de Jerônimo, mandei telegramas contraditórios para seus diferentes parceiros criminosos, criando confusão e desconfiança entre eles. Para o fornecedor de armas em Recife, escrevi como se fosse Jerônimo, alterando o local da entrega. Para os coronéis que esperavam receber as armas, informei sobre um suposto aumento de preço de última hora. Era uma teia de mentiras cuidadosamente tecida para desestabilizar toda a operação. Uma operação que, se bem-sucedida, consolidaria Jerônimo como o maior contrabandista da região Nordeste. No sexto dia, recebi a visita do padre Anselmo. Não era um visitante comum da venda, e sua chegada causou burburinho entre os poucos fregueses presentes. Posso falar com você em particular, minha filha? Ele pediu, um homem magro de barba grisalha e olhos gentis. Levei-o para a cozinha, onde poderíamos conversar sem ouvidos curiosos. Recebi sua mensagem. Ele disse em voz baixa. Tem certeza do que está fazendo? É muito perigoso. Tenho, padre. Respondi com firmeza. Esperei por isso quase toda a minha vida. O padre Anselmo dirigia um pequeno orfanato na cidade vizinha. Nos últimos meses, através de mensagens discretas levadas por Zeca, eu havia estabelecido contato com ele, convencendo-o a ajudar não só a mim, mas também as 2 meninas mais novas, que Jerônimo mantinha escondidas numa casa afastada, longe dos olhos da população local. As meninas estão preparadas, ele informou. O irmão Miguel as buscará amanhã à noite, como combinamos. E o outro assunto?
Perguntei, referindo-me ao contato que ele havia prometido fazer com um jornalista de Recife. Está tudo acertado. Ele virá no dia marcado. Disse que se as informações forem verdadeiras, será a maior reportagem de sua carreira. Assenti, satisfeita. As peças se encaixavam perfeitamente. No 7º dia, quando a tarde começava a cair, Zeca retornou. Seu olhar me disse tudo o que precisava saber antes mesmo que ele falasse. Está feito, confirmou ele em sussurro. O delegado Assis recebeu os documentos e já começou a agir. Mandou homens de confiança para interceptar a carga em Recife. Os telegramas funcionaram. Os fornecedores acharam que o local da entrega havia mudado. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Depois de tantos anos de planejamento, de paciência infinita, de suportar humilhações diárias enquanto aguardava o momento certo, estava finalmente acontecendo. E minha família? Perguntei, a voz quase falhando. Era a única parte do plano que não dependia inteiramente de mim. Encontrei seu irmão Paulo, disse Zeca. Está trabalhando numa usina perto de Caruaru. Seu pai faleceu há 2 anos. Antônio e Francisco estão no sul, foram tentar a vida em São Paulo quando as usinas começaram a mecanizar e muita gente perdeu o emprego no corte da cana. Uma pontada de dor atravessou meu peito. Meu pai havia partido sem que eu pudesse revê-lo, sem saber se eu estava viva ou morta. Engoli o nó na garganta. Não era hora para lamentos. Ainda tinha muito a fazer. Obrigada, Zeca, disse, apertando brevemente sua mão. Nunca vou poder retribuir tudo o que fez por mim. Você merece uma chance, Helena, ele respondeu, usando meu nome verdadeiro. Todo mundo merece uma chance. Na manhã do 8º dia, a notícia explodiu como uma bomba na pequena cidade. Jerônimo havia sido preso em Recife junto com seus fornecedores durante uma operação da Polícia Federal. A carga de armas contrabandeadas, avaliada em milhões de cruzeiros, havia sido apreendida. Vários políticos e autoridades estavam sendo investigados por conexão com o esquema. A venda se encheu de curiosos, todos querendo confirmar os rumores, ver a reação da protegida de Jerônimo. Mantive a compostura, fingindo surpresa e preocupação, enquanto internamente celebrava cada palavra que confirmava o sucesso do meu plano. Dizem que foi uma denúncia anônima, comentou seu Galdino, um dos fregueses mais antigos. Alguém entregou documentos, provas, tudo muito bem organizado. Nossa, que coisa! Respondi com falsa inocência. E agora? O que vai acontecer com a venda? Vão fechar tudo, filha, disse Dona Josefa, a parteira local. A polícia já está a caminho para lacrar o estabelecimento. Dizem que o negócio todo era apenas fachada para coisas bem piores. Ao meio-dia, como previsto, o jornalista Augusto Mendes chegou à cidade, acompanhado pelo padre Anselmo. Não veio à venda, seguiu direto para a casa afastada onde as 2 meninas estavam escondidas. O plano era que ele as encontrasse lá, documentasse a situação, antes que a polícia local, ainda parcialmente corrupta, pudesse interferir. À tarde, os primeiros policiais chegaram, liderados não pelo delegado local, que convenientemente havia desaparecido, mas por um tenente enviado diretamente de Recife. A venda foi lacrada e recebi ordem para permanecer na cidade à disposição das autoridades. A senhora era funcionária do estabelecimento? Perguntou o tenente, um homem jovem com sotaque do sul. Não exatamente, respondi, encarando-o nos olhos. Eu era propriedade do estabelecimento. O olhar de confusão do jovem oficial logo deu lugar a uma expressão de compreensão horrorizada. Estávamos em 1961 e, embora o Brasil estivesse mudando rapidamente, histórias como a minha ainda eram frequentemente escondidas debaixo do tapete. Gostaria de registrar uma denúncia formal? Ele perguntou após um longo silêncio. Na verdade, respondi. Já registrei. Há muito tempo. Naquela noite, enquanto a cidade fervilhava com os acontecimentos, recolhi meus poucos pertences. O dinheiro que havia economizado ao longo dos anos, algumas roupas, a certidão de nascimento que havia conseguido recuperar do escritório de Jerônimo. Coloquei tudo numa pequena mala de papelão. Zeca passaria para me buscar na madrugada seguinte. Iríamos para Recife, onde eu ficaria hospedada temporariamente na casa de sua irmã até decidir meu próximo passo.
Antes de dormir pela última vez naquele quarto, que havia sido minha prisão por tantos anos, fiz algo que nunca havia me permitido fazer. Chorei. Não foram lágrimas de tristeza ou desespero, como as de tantas noites passadas. Foram lágrimas de alívio, de libertação, de uma vitória duramente conquistada. Jerônimo foi condenado a 15 anos de prisão por contrabando, corrupção, exploração sexual de menores e diversos outros crimes. A reportagem de Augusto Mendes se tornou uma série especial que ganhou prêmios de jornalismo e ajudou a expor uma rede de tráfico de crianças que se estendia por vários estados do Nordeste. Diversas autoridades foram presas ou destituídas de seus cargos. Quanto às 2 meninas resgatadas, foram acolhidas no orfanato do Padre Anselmo. Anos depois, uma delas se tornaria minha colaboradora no trabalho que eu viria a desenvolver com crianças em situação de vulnerabilidade. Por 14 anos, fui mantida cativa por um homem que acreditava ser intocável, protegido por dinheiro e influência. Mas sua queda foi orquestrada não por algum poderoso rival, não por uma operação policial sofisticada, mas por uma menina do interior que ele subestimou terrivelmente. Na manhã seguinte, quando o sol começava a iluminar o sertão, subi na boleia do caminhão de Zeca e parti, deixando para trás não apenas uma cidade, mas toda uma vida de dor. Tinha 22 anos, nenhuma educação formal além do que havia aprendido sozinha, nenhuma família à minha espera, nenhuma certeza sobre o futuro. Mas tinha algo muito mais valioso: minha liberdade. E a satisfação de saber que, contra todas as probabilidades, havia vencido. Agora restava um último capítulo nessa história. Um acerto de contas que, por mais doloroso que fosse, eu precisava enfrentar. Encontrar minha mãe. Descobrir como uma mulher podia entregar a própria filha a um monstro, mesmo que fosse para salvar outro filho. Olhar nos olhos da pessoa que havia selado meu destino e entender, finalmente, o porquê. Recife me recebeu com o calor sufocante e o cheiro de maresia que caracterizavam a capital pernambucana no início dos anos 60. Após a poeira do sertão, a cidade grande parecia outro mundo. Prédios altos, automóveis buzinando, o movimento constante de pessoas apressadas que jamais imaginavam as histórias que cada um carregava. A irmã de Zeca, Dona Conceição, era viúva de um estivador e vivia num sobrado modesto no bairro de São José, perto do mercado. Recebeu-me sem fazer muitas perguntas, apenas dizendo: qualquer amiga do meu irmão é bem-vinda nesta casa. O quarto pequeno que me ofereceu, com uma janela que dava para um quintal com pés de acerola e pitanga, parecia um palácio depois de tantos anos de cativeiro. Nas primeiras semanas, mal saía à rua. O barulho, as multidões, a liberdade repentina, tudo me assustava. Passava horas observando as pessoas pela janela, estudando como se vestiam, como se comportavam, tentando reaprender a viver em sociedade. Você precisa de documentos novos, disse Conceição certa manhã, enquanto tomávamos café. Ninguém vai te contratar sem carteira de trabalho, sem nada que prove quem você é. Ela estava certa, claro. Embora tivesse recuperado minha certidão de nascimento, os anos sob o domínio de Jerônimo haviam me deixado invisível para o sistema. Eu não existia oficialmente como cidadã. Com a ajuda de Zeca e alguns contatos do jornalista Augusto Mendes, consegui regularizar minha situação. O processo levou meses, envolveu depoimentos, preenchimento de formulários, visitas a cartórios. Cada carimbo em um documento era como recuperar um pedaço da minha identidade roubada. Em setembro de 1962, com meus papéis finalmente em ordem, consegui meu primeiro emprego formal: auxiliar de escritório numa fábrica de tecidos. O trabalho era simples: arquivar documentos, datilografar cartas, anotar recados, mas representava minha primeira conquista real como pessoa livre. Você tem jeito para os números, comentou o contador da fábrica após me ver resolver rapidamente um problema nas folhas de pagamento. Deveria estudar, fazer um curso técnico de contabilidade? A ideia nunca havia me ocorrido. Estudar parecia um luxo impossível para alguém que lutava para reconstruir a vida do zero. Mas a semente foi plantada e, com o incentivo de Conceição, matriculei-me num curso noturno. Os estudos abriram um mundo novo.
A menina que havia aprendido a ler praticamente sozinha, que devorava qualquer material impresso que caía em suas mãos durante o cativeiro, agora tinha acesso a conhecimentos formais, a professores, a colegas com quem poderia debater ideias. No final de 1963, enquanto o Brasil se agitava com as tensões políticas que precederam o golpe militar, eu celebrava silenciosamente minhas pequenas vitórias. Um aumento de salário, notas exemplares no curso técnico, um pequeno quarto alugado só para mim no bairro do Cordeiro. Mas uma inquietação persistia. Uma ferida que se recusava a cicatrizar. Apesar de todas as conquistas, não conseguia deixar o passado para trás. Os pesadelos continuavam, noites em que acordava gritando, banhada em suor frio. E havia aquela pergunta que me atormentava sem cessar. Por quê? Por que minha própria mãe me entregara a um destino tão terrível? O primo José havia dito que minha mãe estava morta, mas algo me dizia que precisava investigar por mim mesma. Precisava ter certeza, precisava olhar nos olhos dela, ou pelo menos visitar seu túmulo, para finalmente encerrar aquele capítulo. Em julho de 1964, com o país já sob o governo militar, pedi férias na fábrica e tomei o ônibus para São Vicente do Seridó. A viagem foi longa e desconfortável, as estradas de terra transformando o trajeto de poucas centenas de quilômetros numa jornada épica. Quando finalmente cheguei, mal reconheci o lugar. A pequena vila havia crescido, tornando-se uma cidadezinha com algumas ruas calçadas, uma praça central com coreto, lojas de material de construção. O progresso chegava lentamente, mas chegava. Ninguém me reconheceu, o que não era surpreendente. A menina magricela de 8 anos havia se transformado numa mulher de 25 anos, séria, de cabelos presos num coque discreto e roupas simples, mas bem cuidadas. Hospedei-me na única pensão da cidade, administrada por um casal de idosos que acabara de se mudar do Ceará. Estou procurando a família Martins, expliquei à dona da venda onde parei para comprar água. Moravam numa casa perto do córrego há muitos anos. A mulher, de uns 50 anos, me examinou com curiosidade. Martins? Ah, sim, seu Juvenal Martins. Ele faleceu, deve fazer uns 3 anos já. Os filhos foram embora, só ficou a Teresa. Meu coração quase parou. Teresa? Teresa Martins? Isso, a viúva. Mora sozinha na casinha lá perto da igrejinha nova. Uma coitada, vivendo praticamente de caridade. Perdeu um filho pequeno há muitos anos e nunca se recuperou direito. Segui as indicações com o estômago embrulhado em nervosismo. A casinha era pequena, de tijolos aparentes, com um telhado de amianto e uma cerca de madeira precária que mal cumpria sua função. Um pequeno jardim com pés de manjericão e arruda indicava que alguém ainda cuidava do lugar, apesar da evidente pobreza. Bati na porta, sentindo as pernas fraquejarem. Após um longo momento, ouvi passos arrastados se aproximando. A mulher que abriu a porta era uma versão envelhecida e desgastada da mãe que guardava em minhas memórias infantis. Teresa Martins devia ter por volta de 50 anos, mas parecia muito mais velha. O rosto marcado por rugas profundas, os cabelos completamente brancos presos num coque desleixado, o corpo magro curvado como se carregasse um peso invisível. Seus olhos, porém, aqueles olhos castanhos que eu havia herdado, ainda tinham o mesmo brilho, embora agora enevoado por uma tristeza permanente. Pois não? Ela perguntou, a voz rouca, sem me reconhecer. Por um instante, considerei ir embora. Seria mais fácil dizer que havia me enganado de casa, que buscava outra pessoa. Mas havia viajado longe demais, carregado aquele fardo por tempo demais para recuar agora. Sou eu, mãe, disse simplesmente. Helena. A cor abandonou seu rosto. Recuou um passo, apoiando-se na parede como se temesse cair. Seu olhar percorreu meu rosto avidamente, buscando traços da menina que havia partido tantos anos antes. Helena? Sussurrou, como se temesse que eu fosse uma aparição que desapareceria se falasse muito alto. Minha filha? Não pode ser. Sou eu, repeti, mantendo a voz firme apesar da tempestade emocional que me destruía por dentro. Estou viva. Ela estendeu uma mão trêmula, tocando meu rosto como para se certificar de que eu era real. Então, seus joelhos cederam, e ela desabou no chão,
soluçando, agarrando-se às minhas pernas como uma náufraga. Perdão, repetia entre soluços. Minha filha, me perdoe. Achei que você estava morta. Todos esses anos, pensei que tinha morrido. Permaneci imóvel, incapaz de retribuir aquela explosão de emoção. Por 17 anos havia imaginado esse momento, construído em minha mente diferentes cenários para o reencontro. Em alguns, eu gritava, descarregava toda a minha raiva e mágoa. Em outros, simplesmente virava as costas sem dizer uma palavra. Jamais imaginei que me sentiria tão vazia. Ajudei-a a levantar-se e entramos na casa. O interior era tão modesto quanto o exterior sugeria. Poucos móveis gastos, algumas fotografias antigas numa parede descascada, uma imagem de Nossa Senhora numa pequena mesa que servia de altar. "Quer um café?" ela perguntou, tentando recuperar a compostura, agarrando-se a rituais cotidianos, como se eles pudessem trazer alguma normalidade àquela situação extraordinária. "Quero respostas", repliquei, sentando-me à mesa pequena que ocupava o centro da cozinha. "Por que, mãe? Por que me vendeu para aquele homem?" Ela sentou-se à minha frente, as mãos retorcendo um pano de prato surrado. Parecia ter envelhecido mais 10 anos nos últimos minutos. "Sebastião estava morrendo", começou, a voz quase inaudível. "O médico disse que só uma operação em Recife poderia salvá-lo. Seu pai havia perdido o emprego, não tínhamos dinheiro, nenhum parente que pudesse ajudar." "Isso eu já sei", interrompi. "Mas por que eu? Por que não vendeu a casa? Por que não pediu ajuda na igreja? Por que não fez qualquer outra coisa além de sacrificar sua própria filha?" Teresa ergueu os olhos para mim, o rosto marcado por um sofrimento tão profundo que por um instante quase senti pena. "Tentamos tudo", disse ela. "Vendemos o que podíamos, pedimos empréstimos. Ninguém queria ajudar uma família de pé rapado, como nos chamavam. Seu pai chegou a tentar roubar, de tão desesperado, mas foi pego e espancado quase até a morte." Ela pausou, respirando fundo antes de continuar. "O Jerônimo veio com a proposta. Disse que você trabalharia na venda, seria bem tratada, teria comida e roupa. Disse que em 3 anos, no máximo, a dívida estaria paga, e você poderia voltar." "E você acreditou?" perguntei incrédula. "Queria acreditar", respondeu, as lágrimas escorrendo livremente. "Tinha que acreditar em alguma coisa ou enlouqueceria. Mas no fundo sabia. Sabia que estava cometendo um erro terrível." "Um erro?" repeti, a raiva finalmente encontrando vazão. "Um erro é quebrar um prato, mãe. O que você fez foi uma monstruosidade. Sabe o que aquele homem fez comigo? Sabe o que tive que suportar noite após noite durante anos?" Ela baixou a cabeça, incapaz de me encarar. "Depois de 6 meses, continuou ela, como se não tivesse me ouvido, fui até lá para ver como você estava. Jerônimo disse que você havia fugido, que tinha procurado por toda parte, mas você havia desaparecido na estrada para Caruaru. Disse que provavelmente tinha sido levada por ciganos." Ri amargamente. "E você acreditou nessa história absurda?" "Não", respondeu ela para minha surpresa. "Não acreditei. Vi nos olhos dele que estava mentindo. Tentei ir à polícia, mas o delegado era amigo dele. Ninguém me ajudou, ninguém acreditou em mim. Uma mulher pobre, sem marido, porque seu pai nos abandonou logo depois, não aguentou a culpa, sem recursos, sem nada." Ela pausou, respirando com dificuldade. "Então tentei acabar com tudo, tomei veneno de rato, mas nem para isso tive competência. Sobrevivi, embora os médicos dissessem que nunca mais teria saúde. E Sebastião morreu mesmo assim, 2 meses depois da cirurgia. Uma infecção, disseram. Nada que pudessem fazer." A ironia cruel daquela história me atingiu como um soco no estômago. Todo aquele sofrimento, toda aquela destruição, e para quê? Para nada. O menino morreu de qualquer forma, e eu perdi minha infância, minha inocência, tudo. "E os meninos?" perguntei, referindo-me a meus outros irmãos. "Paulo e Antônio estão em São Paulo, trabalhando em fábricas. Francisco se alistou no exército, está servindo em Brasília. Mandaram dinheiro por um tempo, mas depois a vida deles seguiu, sabe? Fazem o que podem.
Ficamos em silêncio por muito tempo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O café que ela havia feito esfriou, intocado, sobre a mesa. Por que voltou? Ela perguntou finalmente. Depois de tanto tempo, precisava entender. Respondi sinceramente. Precisava olhar nos seus olhos e saber se havia algum arrependimento real, ou se faria tudo de novo se pudesse. Nunca, ela disse, com uma força repentina na voz. Se pudesse voltar, preferiria morrer 1000 vezes a entregar minha filha. Vivi cada dia desses anos carregando esse pecado, Helena, e vou morrer carregando-o, sei disso. Havia verdade em suas palavras, podia sentir. Não uma verdade construída para me aplacar, mas uma que ela havia enfrentado diariamente no espelho durante anos. Teresa Martins havia pagado por seu crime com uma vida de miséria e remorso. Vou ficar na cidade por alguns dias, disse, levantando-me. Estou na pensão do seu Alfredo. Você vai voltar para me ver? Perguntou ela, um lampejo de esperança atravessando seus olhos cansados. Hesitei na porta. O perdão não viria facilmente, talvez nunca viesse por completo. Mas o ódio que havia alimentado durante tantos anos parecia subitamente pesado demais para carregar. Talvez, respondi honestamente. Não sei ainda. Nos dias que se seguiram, caminhei pelas ruas de São Vicente do Seridó, revisitando lugares da minha infância. O córrego onde brincávamos nas tardes de verão. A árvore onde meu pai tinha construído um balanço improvisado com cordas e um pedaço de madeira. A escolinha onde tive minhas primeiras aulas. Visitei também o cemitério pequeno nos arredores da cidade, encontrando as sepulturas simples de meu pai e de Sebastião, lado a lado sob a sombra de uma mangueira. Deixei flores silvestres que colhi no caminho, sem saber exatamente o que sentia. Na véspera de minha partida, voltei à casa de minha mãe. Encontrei-a no pequeno quintal, pendurando roupas no varal improvisado. Estou voltando para Recife amanhã, anunciei. Ela assentiu, resignada. Entendo. Não posso prometer que voltarei, continuei. Nem posso dizer que te perdoo completamente. Algumas feridas são profundas demais. Eu sei, ela murmurou, os olhos fixos no chão de terra batida. Mas também não quero carregar esse ódio pelo resto da vida, completei. Ele me destruiria tanto quanto destruiu você. Tirei da bolsa um envelope e entreguei a ela. Dentro havia dinheiro suficiente para alguns meses e um papel com meu endereço em Recife. Se precisar de algo, escreva, disse. Não prometo responder, mas lerei suas cartas. Ela aceitou o envelope com mãos trêmulas, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto envelhecido. Obrigada, sussurrou. Não mereço. Não é questão de merecer, cortei. É questão de escolher que tipo de pessoa quero ser daqui para frente. Parti na manhã seguinte, deixando para trás não apenas São Vicente do Seridó, mas também parte do peso que havia carregado por tanto tempo. Não era perdão, não ainda, mas talvez fosse o início de uma cura. De volta a Recife, com o coração mais leve apesar de tudo, comecei a planejar o próximo capítulo da minha vida. A menina vendida pela própria mãe, que sobreviveu a anos de abuso e orquestrou sua própria libertação, agora estava pronta para transformar sua dor em propósito. Pronta para evitar que outras crianças passassem pelo mesmo inferno que havia conhecido. Foi assim que nasceu o germe do que viria a se tornar a Fundação Novo Amanhecer, embora naquela época eu ainda não soubesse o nome nem a forma que tomaria. Sabia apenas que precisava fazer algo com o conhecimento duramente adquirido na escola da adversidade. E foi exatamente o que fiz nos anos que se seguiram, enquanto o Brasil mergulhava nos anos de chumbo e eu emergia finalmente para a luz. O Brasil de 1965 se transformava sob o regime militar. Enquanto as grandes cidades recebiam obras faraônicas, nas periferias e no interior, a pobreza continuava sendo a realidade mais crua para milhões de brasileiros. Foi nesse cenário de contrastes que comecei a dar forma ao sonho que havia nascido após meu reencontro com minha mãe. De volta a Recife, dediquei-me com ainda mais afinco aos estudos. Concluí o curso técnico de contabilidade com distinção e, para surpresa de todos, inclusive minha, consegui uma vaga no recém-criado curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco.
Aos 26 anos, eu era uma das alunas mais velhas da turma, mas também uma das mais determinadas. Você tem uma visão muito realista dos problemas sociais, comentou a professora doutora Cecília Tavares após eu apresentar um trabalho sobre exploração infantil no Nordeste. A maioria dos estudantes só conhece a teoria, mas você fala como quem viveu na própria pele. Se ela soubesse o quanto estava certa. Mantinha meu passado em segredo, não por vergonha, mas porque queria ser julgada por meus méritos atuais, não por minha história trágica. O curso exigia estágios em instituições de assistência social. Foi durante um desses estágios, numa casa de acolhimento para menores em situação de rua, que encontrei Mariana pela primeira vez. Ela tinha 12 anos, olhos grandes e assustados, e um silêncio que reconheci imediatamente. O silêncio de quem carrega segredos pesados demais. Ela não fala com ninguém, explicou a freira responsável pelo abrigo. Foi encontrada nas docas há 2 semanas, desnutrida e com sinais de abuso. Ninguém sabe de onde veio. Posso tentar? Perguntei, sentindo uma conexão imediata com aquela menina silenciosa. Sentei-me ao lado dela no banco do pátio, sem dizer nada a princípio. Apenas fiquei ali, respeitando seu espaço, seu silêncio. Depois de alguns minutos, tirei da bolsa um pacote de balas de caramelo e ofereci a ela. Não vou perguntar nada que você não queira responder, disse finalmente. Só quero que saiba que entendo. Seus olhos, tão parecidos com os meus àquela idade, encontraram os meus pela primeira vez. Como pode entender? Perguntou, a voz quase inaudível de tão pouco uso. Porque também fui uma menina que ninguém queria ouvir, respondi simplesmente. Também tive segredos que ninguém acreditaria. Naquele momento, algo se quebrou entre nós. Não foi uma abertura total, não foi uma confissão imediata. Foi apenas o reconhecimento mútuo de 2 almas que haviam atravessado o mesmo vale escuro. Nos meses seguintes, desenvolvi um vínculo especial com Mariana. Aos poucos, entre silêncios e fragmentos de conversa, sua história emergiu. Vendida pelo padrasto a um estrangeiro que a trouxera para Recife, escapara após meses de cativeiro e vivia nas ruas até ser encontrada pela assistência social. Uma história terrivelmente familiar para mim. E não era a única. Existem centenas de Marianas por aí, comentou a irmã Conceição, diretora do abrigo, quando compartilhei minhas observações. E o sistema não dá conta. Faltam recursos, falta preparo, falta tudo. E falta alguém que realmente entenda o que elas passaram, acrescentei. Alguém que fale a mesma língua da dor. Foi ali, naquela conversa, que a ideia da Fundação Novo Amanhecer começou a tomar forma concreta. Não seria apenas mais um abrigo, mas um lugar de verdadeira recuperação para crianças e adolescentes vítimas de exploração e abuso. Em 1968, formei-me em serviço social. A essa altura, já havia economizado algum dinheiro de meu trabalho na fábrica, onde agora ocupava o cargo de supervisora administrativa. Não era muito, mas o suficiente para alugar uma casa simples no bairro de Campo Grande e iniciar o projeto em escala mínima. Você está louca, disse Zeca quando contei meus planos. Como vai sustentar isso tudo sozinha? Não estarei sozinha, respondi confiante. Tenho contatos, tenho conhecimento e, mais importante, tenho um propósito. Minha rede de apoio havia crescido consideravelmente desde os dias em que cheguei a Recife. O jornalista Augusto Mendes, agora editor de um importante jornal da capital, tornou-se um aliado valioso. O padre Anselmo, que havia ajudado a resgatar as meninas da casa de Jerônimo, manteve contato e ofereceu suporte da igreja. Alguns professores da universidade, impressionados com meu projeto de conclusão de curso sobre reintegração social de menores vítimas de exploração, também se dispuseram a colaborar. Em janeiro de 1969, a Fundação Novo Amanhecer abriu suas portas oficialmente. Era uma estrutura modesta, 3 quartos, uma sala que servia como espaço de estudos e recreação, uma cozinha pequena mas funcional. Começamos acolhendo apenas 5 meninas, todas com histórias semelhantes à de Mariana, agora minha assistente aos 16 anos. Os primeiros meses foram de aprendizado intenso. Apesar de toda a minha formação teórica e minha experiência pessoal,
A realidade de administrar um centro de acolhimento apresentava desafios diários. Desde a logística de alimentação e vestuário até os aspectos psicológicos do tratamento, cada dia trazia novas lições. Você vai precisar de apoio psicológico para essas meninas, aconselhou a doutora Lúcia Mendonça, uma psiquiatra que conheci num seminário sobre trauma infantil. Não basta dar abrigo e comida. As feridas emocionais são as mais difíceis de cicatrizar. Ela tinha razão, eu sabia por experiência própria. Convidei-a para ser consultora voluntária da fundação e, para minha surpresa, ela aceitou prontamente. Seu projeto me tocou, explicou. Na minha clínica, atendo pessoas que podem pagar. Mas e as outras? As invisíveis? Quem cuida delas? Com o apoio técnico da doutora Lúcia, desenvolvemos uma abordagem terapêutica específica para nossas acolhidas. Não era apenas sobre superar o trauma, mas sobre reconstruir identidades destroçadas, devolver a capacidade de confiar, de sonhar. O ano de 1970 trouxe uma virada inesperada. Uma reportagem de Augusto Mendes sobre nosso trabalho atraiu a atenção de uma fundação internacional que buscava projetos sociais para apoiar no Brasil. Após uma visita de avaliação, recebemos a notícia que mudaria tudo: um financiamento significativo para os próximos 3 anos. Isso significa que podemos expandir, disse a pequena equipe que havia se formado ao redor do projeto. Mais espaço, mais meninas atendidas, mais serviços oferecidos. Em julho daquele ano, mudamos para uma casa muito maior no bairro de Casa Amarela. A nova sede tinha capacidade para acolher até 20 meninas, em regime de internato, além de oferecer apoio ambulatorial para outras tantas que, por diversos motivos, não podiam ou não queriam viver no abrigo. Enquanto o Brasil celebrava o tricampeonato mundial de futebol, mergulhando na euforia artificial do milagre econômico promovido pela ditadura, nós lutávamos nas trincheiras de uma guerra silenciosa pela recuperação de vidas despedaçadas. A expansão trouxe novos desafios. De repente, eu não era apenas uma assistente social com um projeto, mas a diretora de uma instituição reconhecida, com funcionários, orçamento, responsabilidades administrativas. Meu curso técnico de contabilidade, que parecia apenas um meio de sobrevivência anos antes, tornava-se agora um diferencial valioso para a gestão da fundação. Você é uma administradora nata, comentou o representante da Fundação Internacional durante uma visita de avaliação. Poucos projetos sociais que financiamos têm essa organização, essa eficiência no uso dos recursos. Em 1971, ampliamos o escopo de atuação. Além do acolhimento, passamos a oferecer cursos profissionalizantes para as meninas mais velhas. Datilografia, corte e costura, artesanato, culinária, habilidades que poderiam garantir sua independência financeira ao saírem da fundação. Não quero que elas saiam daqui para serem empregadas domésticas ou repetirem o ciclo de exploração, expliquei à equipe. Quero que tenham escolhas reais, oportunidades que eu não tive. Foi nessa época que recebi a primeira carta de minha mãe. Um envelope simples, com caligrafia trêmula, endereçado à sede da fundação, cujo nome ela havia visto no jornal que circulava em São Vicente do Seridó. Minha filha, espero que esta carta encontre você bem. Vi seu nome no jornal, falando desse trabalho bonito que você faz com as meninas abandonadas. Senti tanto orgulho e tanta vergonha ao mesmo tempo que não sei explicar. Minha saúde não anda boa, mas sigo vivendo, um dia de cada vez. Seus irmãos estão bem, pelo que me escrevem de vez em quando. Paulo se casou, tem um filho pequeno. Antônio continua solteiro, trabalhando numa fábrica de automóveis. Francisco está no Rio agora, ainda no exército. Não espero resposta. Nem sei se você leu minhas outras cartas. Só queria que soubesse que rezo por você todos os dias e peço a Deus que me perdoe pelo que fiz, mesmo sabendo que alguns pecados são grandes demais para o perdão. Com amor, sua mãe. Outras cartas? Nunca havia recebido nenhuma. Provavelmente enviara para meu endereço antigo, do qual havia me mudado sem deixar informações. Por alguma razão que não conseguia explicar, aquela carta me tocou mais profundamente que nosso encontro pessoal anos antes. Respondi brevemente,
apenas informando meu novo endereço e dizendo que estava bem. Não mencionei perdão, não abri meu coração. Ainda não estava pronta. Mas era um começo. Em 1972, a Fundação Novo Amanhecer deu mais um passo importante. Inauguramos uma escola própria, reconhecida pelo Ministério da Educação. Nossas meninas não precisariam mais enfrentar o preconceito e a incompreensão nas escolas regulares. Teriam um espaço seguro para aprender, com professores sensibilizados para suas necessidades específicas. Foi nesse mesmo ano que conheci Roberto, um médico que atendia voluntariamente na fundação 2 vezes por semana. Ele era viúvo, tinha 40 anos e uma filha adolescente. Nossa aproximação foi gradual, começando com conversas profissionais que lentamente evoluíram para um interesse mútuo que ia além do trabalho. Você construiu algo extraordinário aqui, ele me disse certa noite, enquanto caminhávamos pela praça após uma reunião da equipe. Transformou sua própria dor em um propósito maior. Como sabe da minha dor? Perguntei surpresa. Nunca havia compartilhado minha história com a equipe. Reconheço os sinais, respondeu simplesmente. Trabalhei muito tempo com vítimas de violência. Há um olhar, uma maneira de falar sobre certas coisas, mas principalmente há essa compreensão profunda que só vem da experiência. Pela primeira vez em muitos anos, senti-me verdadeiramente vista. Não como a diretora competente da fundação, não como a assistente social dedicada, mas como Helena, com todas as cicatrizes, todas as batalhas, toda a história que havia moldado quem eu era. Nosso relacionamento evoluiu lentamente. Aos 33 anos, carregava medos e inseguranças profundas relacionadas à intimidade. Roberto, com sua paciência infinita e respeito absoluto por meus limites, foi desconstruindo um a um os muros que eu havia erguido ao redor do meu coração. Em 1973, aconteceu algo que jamais imaginei ser possível. Casei-me. Foi uma cerimônia simples, com a presença apenas dos amigos mais próximos e das meninas da fundação, que organizaram uma festa surpresa depois da cerimônia civil. Vocês são minha família, disse emocionada, olhando para aqueles rostos que haviam encontrado na fundação o mesmo que eu. Uma segunda chance. A década de 1970 prosseguiu com expansões contínuas da fundação. Em 1975, já atendíamos mais de 50 meninas em regime de internato e oferecíamos apoio ambulatorial para cerca de 200 famílias em situação de vulnerabilidade. Nossa escola havia se tornado uma referência em educação para crianças traumatizadas, atraindo educadores interessados em nossa metodologia. Em 1976, recebemos um convite que nunca imaginei: participar como consultora de uma comissão nacional para a elaboração de políticas públicas de proteção à infância. Era um reconhecimento do trabalho pioneiro que desenvolvíamos, mas também uma oportunidade de influenciar mudanças estruturais. Você precisa aceitar, insistiu Roberto. Quantas crianças você poderia ajudar se essas políticas forem implementadas nacionalmente? Ele tinha razão, claro, mas deixar a fundação, mesmo que temporariamente, parecia impensável. Foi Mariana, agora uma jovem mulher de 23 anos e minha assistente executiva, quem me deu a confiança necessária. Você me ensinou que precisamos transformar a dor em propósito, disse ela. Agora é hora de levar esse propósito para um círculo maior. Cuidaremos de tudo aqui. Durante os 6 meses que passei em Brasília trabalhando na comissão, pude ver de perto as engrenagens do poder e as dificuldades de implementar mudanças reais num sistema tão burocrático. Mas também encontrei aliados inesperados, pessoas que, como eu, acreditavam que a proteção à infância deveria ser uma prioridade nacional. Em 1978, a Fundação Novo Amanhecer recebeu seu reconhecimento mais significativo: o Prêmio Internacional Guardiões da Infância, concedido pela Unesco a projetos inovadores na área da proteção infantil. A cerimônia aconteceu em Paris, e lá estava eu, a menina vendida pela própria mãe, sendo aplaudida por representantes de diversos países. Em meu discurso de agradecimento, falei pela primeira vez publicamente sobre minha história pessoal. Estou aqui hoje não apenas como diretora de uma fundação, mas como alguém que conheceu na própria pele o sofrimento que buscamos combater.
Fui uma criança vendida, explorada, abusada. E se consegui transformar essa dor em um propósito maior, foi porque em algum momento de minha jornada, alguém acreditou em mim. É isso que oferecemos na Fundação Novo Amanhecer. A crença inabalável de que toda criança, não importa quão profundos sejam seus traumas, merece e pode ter um novo amanhecer. A jornada não terminou ali, claro. Nas décadas seguintes, a Fundação continuou crescendo, adaptando-se às mudanças sociais e aos novos desafios. Vivemos a redemocratização do Brasil, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o qual contribuímos ativamente, os altos e baixos econômicos do país. Em 1985, aos 46 anos, vivi uma das experiências mais transformadoras de minha vida. Tornei-me mãe adotiva de duas irmãs, Luísa e Clara, de 7 e 5 anos, resgatadas de uma situação de abuso que me lembrava dolorosamente meu próprio passado. Roberto, que sempre respeitara minha decisão de não ter filhos biológicos devido aos traumas, abraçou a paternidade com o mesmo amor e dedicação que demonstrava em tudo que fazia. Minha mãe, Teresa, faleceu em 1987. Recebi a notícia através de uma carta de meu irmão Paulo. Viajei para o funeral, reencontrando-me com meus irmãos após décadas de separação. Eram quase estranhos para mim, homens de meia idade com suas próprias famílias e histórias. No pequeno cemitério de São Vicente do Seridó, diante do caixão simples de minha mãe, finalmente consegui o que não havia conseguido em vida: perdoá-la completamente. Não por ela, mas por mim. Porque carregar aquele ressentimento já não fazia sentido para a mulher que eu havia me tornado. Descanse em paz, mãe, sussurrei, depositando flores sobre a terra recém-remexida. Seu pecado não define você, assim como o que fizeram comigo não me define. Hoje, aos 86 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de seu início trágico, floresceu em maneiras que jamais poderia imaginar. A Fundação Novo Amanhecer continua seu trabalho, agora sob a direção de Luísa, minha filha adotiva, enquanto Clara coordena a escola, implementando metodologias educacionais inovadoras para crianças traumatizadas. Roberto partiu há 5 anos, pacificamente, durante o sono, deixando um vazio que nunca será preenchido, mas também um legado de amor que transformou minha capacidade de confiar e me entregar. Nossas filhas, nossos 7 netos e os milhares de crianças que passaram pela Fundação ao longo de 6 décadas são testemunho de que é possível, sim, transformar as piores experiências em algo significativo e belo. Se algo aprendi nesta longa jornada, é que nossas feridas mais profundas podem se tornar nossas maiores forças quando colocadas a serviço dos outros. O abuso, a traição, o abandono tentaram me definir, mas eu escolhi uma definição diferente para minha vida. Se minha história tocar seu coração de alguma forma, se inspirar você a olhar para suas próprias dores com outros olhos, peço que deixe um comentário dizendo de onde está assistindo este vídeo. Curta e se inscreva no canal para apoiar a divulgação desse trabalho que tem levado esperança a tantas pessoas. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias de superação e palavras de encorajamento. Porque no final, somos todos sobreviventes de alguma coisa. E nossas cicatrizes, quando expostas à luz, podem iluminar o caminho para outros que ainda caminham na escuridão.